Seja muito bem-vindo ao canal Curso Bíblico Grátis. Eu sou o pastor Márcio André e nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que possamos continuar nesta grande obra que é pregar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós queremos destacar aquilo que no vídeo anterior nós trouxemos aqui para você meditar, estudar, você que vai pregar, por exemplo, nesse texto, ter esse feedback, ter esse link, ter essa informação preciosa. Então nós vemos aqui, por exemplo, a ideia da palavra todo, toda, tudo, ou seja, palavras que indicam a inteireza, a totalidade. Então isso fala da inteireza da obra de Deus, ou seja, tudo que Deus faz é pleno, tudo que Deus faz é perfeito, como por exemplo está escrito em Filipenses 1,6, e tendo por certo isto mesmo, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então aqui nós vemos, por exemplo, no capítulo 6, versículo 10, a expressão fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vamos aqui revisar, aí depois nós vemos aqui no versículo 13 também, portanto tomai toda a armadura de Deus. Então aqui, estão percebendo? Revestivos de toda, a palavra toda, versículo 11, versículo 13, toda. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas também pode acompanhar aqui conosco na tela. E aqui nós vamos agora para o texto de versículo 16, o versículo 16 também, deixa eu subir aqui um pouquinho a tela para você acompanhar melhor. O versículo 16 está escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 18, aí a gente vai encontrar 4 vezes a palavra todo ou toda, indicando, repito, reitero, friso, a ideia de totalidade, a ideia da inteireza da obra de Deus, ou seja, tudo que Deus faz é completo, é pleno, é perfeito. Então aqui no versículo 18, você pode observar, orando em todo o tempo, todo, com toda a oração, toda, e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, e súplica por todos os santos. Observaram? Todo, uma vez, toda, 2 vezes, toda, 3 vezes, todos, 4 vezes, ok? Eu vou subir mais uma vez a tela para você observar esse detalhe precioso. Aqui, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, ok? Versículo 16, para poder apagar, tomando o escudo da fé, todos os dardos inflamados do maligno. Então isso já está muito claro para nós. A ideia dessas expressões que não são coincidência, eu costumo dizer que não existe coincidência no reino de Deus, mas sim Jesuscidência. Então isso aqui ele tem um propósito, essa verdade, essa palavra maravilhosa da parte de Deus, ela tem um sentido, ela tem uma razão de ser. E já ficou bem claro que a repetição ou a aparição destas expressões em versículos de um mesmo texto, elas reforçam essa ideia de que Deus é perfeito e as suas obras da mesma forma, e tudo que Deus faz é pleno, perfeito, e aquilo que ele começa, ele tem como pretensão, como objetivo terminar. Diferente do diabo que veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E como diz em Filipenses 1,6, aquilo que ele começa, ele quer terminar. Então, essa verdade está muito bem clara. Agora, a outra verdade é o porquê desta aparição e repetições da expressão todo, tudo, todas. Eu entendo que é porque numa batalha espiritual, que é o tema desse texto sagrado, não há espaço para se preparar em parte, se preparar abrindo mão de alguma arma. Você observa que aqui nós temos armas de defesa e armas de ataque. Vamos lá, vamos para o texto. A gente começa aqui no versículo 11, tem um 13, mas vamos primeiro por 11, que fala que tem que tomar toda a armadura, ok? Toda a armadura. Então existe uma armadura de Deus. Então a primeira coisa que nós queremos destacar aqui é que a ideia do apóstolo Paulo foi pegar emprestado
a figura do soldado romano e aplicá-la para o soldado cristão. Nós temos, por exemplo, o hino oficial das Assembleias de Deus, que também é utilizado por outras igrejas ou ministérios, e ali tem um hino que diz que nós somos soldados de Cristo. Amém? Soldados somos do Senhor. Então, um soldado cristão, ele não tem como ficar alheio a esta realidade. Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Então, se um soldado romano era preparado, muito mais ou tão preparado quanto, no contexto espiritual, deve estar preparado um soldado de Cristo. Então, aqui está a expressão toda a armadura de Deus, o que nos faz entender que nós não podemos abrir mão dessa totalidade. Então, aqui ele começa falando o seguinte, no versículo 13. Toda a armadura de Deus, e aí começa falando que nós precisamos fazer o quê? Primeiro lugar, nós precisamos cingir os lombos com a verdade. Então, a primeira arma da armadura de Deus, do soldado de Cristo, é o lombo ser cingido com a verdade. Também conhecido como cinto da verdade. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, Deus é o Deus da verdade, a palavra de Deus é verdadeira, é a verdade, Jesus é a verdade, está lá em João 14,6, e assim também os servos de Deus, os soldados do Senhor também devem ser verdadeiros, devem agir com verdade. Então, eu entendo que um cinto, seja numa indumentária, numa roupa masculina ou feminina, ele tem, por exemplo, dois objetivos. Um seria adornar a roupa ajustando ao corpo, certo? E o outro poderia ser, por exemplo, a ideia de servir como um item estético, né? Incrementar a roupa, dar uma melhor aparência, tá bom? Mas pegando a ideia de ajustar a roupa ao corpo, é que eu entendo o sentido do cinto da verdade. Então, no crente não pode faltar, no cristão não pode faltar o cinto da verdade. Por quê? Porque assim como o cinto cobre ou envolve o corpo por inteiro, via de regra, um cinto padrão cobre o corpo, né? Toma por inteiro a roupa de alguém ao seu corpo, da mesma forma, aquele que é um soldado de Deus precisa também estar totalmente envolvido, totalmente cingido com a verdade. Ou seja, um cristão, ele não pode agir com meias verdades. Na vida cristã não existe meias verdades, porque se houvesse uma meia verdade, seria uma espécie de candidata a uma mentira inteira. Então seja sempre o homem mentiroso, está escrito, e Deus verdadeiro. Satanás é o pai da mentira, mas Jesus é a pura verdade, é a maior expressão da verdade. Então, o cristão não pode abrir mão dessa arma, assim como o cinto que envolve o corpo de alguém, ajustando esta roupa ao seu corpo, o cinto da verdade também ajusta o cristão em relação a Deus, em relação à guerra espiritual. Amém? A segunda arma são os pés preparados no evangelho da paz. Então, você observa que tem arma para o meio, arma para o centro, certo? Do soldado, e também tem para os pés, para baixo, que é aonde nós caminhamos, aonde nós nos movimentamos. Então, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, eu lembro do texto de Isaías, quando ele diz: quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a salvação. Então eu entendo que aonde um cristão vai, aonde ele anda, ele não deixa rastros de sangue, ele deixa rastros de azeite. E o que é azeite? É símbolo do Espírito Santo. O que isso significa? Aonde um cristão vai, ele exala o perfume de Cristo, ele transmite a presença de Deus. Às vezes não precisa nem alguém falar, abrir a boca, mas alguém que o vê ou a vê reconhece. Assim como aquela mulher olhou o profeta passando, o profeta Eliseu, e disse ao seu esposo: faz uma
casinha aqui em cima, um puxadinho, faz aqui um primeiro andar e faz um quarto para esse homem, porque eu olho para aquele homem e vejo que ele é um homem de Deus. Eliseu ali passara e talvez nem abrir a boca naquele momento, mas aquela mulher olhou para ele e reconheceu que ele era um homem de Deus. Então assim é o cristão, assim é o soldado de Deus, aonde ele anda, os seus pés estão preparados na preparação do evangelho da paz. E não somente isso, aonde ele anda, a gente sabe que a gente pode entrar em um campo minado, em uma terra de adversários, e Deus é especialista em nos dar vitória na casa do inimigo, não é verdade? A gente vê isso por toda a Bíblia. Então, calçar os pés na preparação do evangelho da paz significa que ainda que pisemos em um lugar minado, um campo minado, se nós estamos com Cristo e com os pés calçados na preparação do seu evangelho da paz, nós estaremos seguros. Amém? Vamos para a terceira arma, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé também é uma proteção para a frente, para a dianteira do cristão. Se ele está protegido no meio, no centro, por inteiro, na retaguarda e na frente, porque o cinto o envolve, na frente, em especial, ele tem uma arma, a saber, o escudo da fé para o proteger. Porque é com o escudo da fé que nós poderemos apagar o quê? Todos, não fala alguns, apenas esse ou aquele. Mas observe esta maravilha do texto, todos os dardos inflamados do maligno, do adversário, nós podemos apagar como? Com o escudo da fé. O crente vive pela fé. O justo vive pela fé. Nós vivemos de fé em fé. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a arma que vence o mundo, disse o apóstolo João, a nossa fé. Abraão foi justificado pela fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a gente crê que existe. Então o escudo da fé é outra arma de defesa do cristão, assim como os pés na preparação do evangelho, calçados com as sandálias do evangelho, estão protegendo nossos pés. O cinto da verdade nos protege na retaguarda e na dianteira, porque nos envolve por inteiro. E o escudo da fé nos protege na frente, nos protege na dianteira. A gente, por exemplo, assiste aquele filme da Marvel, onde tem um dos personagens, um dos super-heróis, que tem o Capitão América. Então não tem aquele escudo grande do Capitão América, é fichinha perto do escudo de Deus. Amém? Versículo 17, mais uma arma de defesa. Observe, tomai também o capacete da salvação. Eu nunca vi ninguém usar um capacete nos pés. Todo capacete, obviamente, é usado na cabeça. Então, a palavra de Deus está nos dizendo para tomar o capacete da salvação. O que isso quer dizer? Capacete se bota na cabeça. Então, certeza da salvação se coloca na mente, na cabeça. Algumas pessoas se escandalizam, não entendem. Como é que alguém pode dizer que está salvo? Mas isso é a própria Bíblia quem nos diz. O apóstolo João diz que aquele evangelho foi escrito porque tendes a vida eterna. Então, João não usou uma expressão no futuro, terão, ou uma hipótese, quem sabe vocês terão. O texto lá está dizendo claramente, vocês têm, tendes, tempo presente. Olha o tempo do verbo. Filhinho, eu vos escrevi, e este evangelho foi escrito porque vocês têm, tendes a vida eterna. Então, salvação é algo para se colocar na cabeça, assim como o capacete. Salvação é algo para se ter certeza. Os pregadores da década de 80 e 90 diziam assim: quem não tem certeza de salvação é boneco de barro, está perdendo tempo. Alguém diz assim também, contrapondo esta verdade, que como é que pode esses comedores de feijão, de arroz, dizerem que são salvos, mas isso não é uma ostentação de um ministério, de um pastor, de uma instituição. Isso quem nos garante é a palavra de Deus. E salvação é para que se tenha convicção, porque fé é isso, fé é convicção. Fé não é esperança. Esperança é uma coisa, fé é outra coisa. Então fé é convicção. E quem tem a salvação em Jesus coloca o capacete dessa salvação na sua cabeça, ou seja, na sua mente.
de forma que nós não podemos, de forma alguma, permitir que uma voz contrária a isso venha nos tirar essa certeza. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, espada do Espírito aqui é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Jesus a usou, por exemplo, quando estava ali sendo tentado pelo diabo no deserto, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4. O próprio Jesus foi tentado no deserto. E o que foi que deu vitória a Jesus? Você pode lembrar, por exemplo, esse texto, meditar depois também. Eu posso trazer esse texto também depois aqui para nós meditarmos, aonde ali, por 3 vezes e em diferentes áreas, Satanás tentou Jesus. Ele tentou Jesus no ter, no ser e no fazer. E ali ele disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu, por exemplo, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não desistiu e continuou tentando e dizendo, levando ele em cima de um pináculo de um templo, de um telhado. E ali ele disse, te lança-te daqui abaixo, porque se caíres está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropeces em alguma pedra. Veja que o próprio Satanás, embora sendo sujo, ele tem algum conhecimento da palavra. Isso é até vergonhoso para alguns cristãos que são de Jesus, mas que não têm tanto conhecimento. A salvação não é pelo conhecimento, é pela fé. Amém. Porém, o crescimento espiritual depende do conhecimento. Por isso nós temos esse canal, Curso Bíblico, que é para que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Isso está escrito em 2 Pedro, na sua segunda carta. Então, o próprio Satanás cita um texto da Bíblia, do Salmo 91, para tentar Jesus. Só que Satanás usa a Bíblia para distorcer. Ele usa a Bíblia de forma errada, distorcida. Então, Jesus respondeu para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus não precisava transformar pedras em pães, Jesus não precisava se lançar de cima de um telhado de um templo, para que os anjos pudessem vir acolhê-lo e lhe livrar de um acidente, porque, primeiro, que Jesus não precisa provar nada para ninguém. E, por último lugar, Satanás não se deu por satisfeito, e a Bíblia diz que ele foi com Jesus sobre os altos montes, e ali eles olharam todos os reinos do mundo. E Satanás, olhando para Jesus, dissera, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, Satanás não tem nada. Era um anjo santo, criado por Deus, santo, justo e bom, desobedeceu a Deus, tomou o cartão vermelho, desceu do céu, caiu do céu, expulso pelo próprio Deus. Com ele, Satanás desceu, segundo a teologia, 1/3 dos anjos, que eram anjos bons, e assim como Satanás se tornaram anjos maus, que hoje são chamados de demônios. Então Satanás perdeu tudo, ficou na rua, Jesus o venceu na cruz, glória a Deus. E como é que ele vai oferecer para Jesus reinos que não são dele? Embora a Bíblia diga que o mundo jaz no maligno. Então Jesus olhou para ele e respondeu assim, sai, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Então, a Bíblia diz que assim Satanás saiu da presença de Deus e assim o deixou Jesus. Então, assim como Jesus venceu pela palavra de Deus, com a espada do Espírito, que também é a espada de 2 gumes, que é, como diz Jeremias, a palavra que esmiuça a penha, que quebra o coração endurecido. A palavra, como diz os evangelhos, que passarão os céus e a terra, mas essas palavras não passarão. Essa palavra que salva, que cura, que renova, que restaura, que levanta, que aviva, que abençoa, ela é uma arma do cristão indispensável, arma essa tanto de defesa quanto de ataque. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus queridos, aqui você observou, nós temos várias armas de defesa. Várias armas de defesa. Vamos lá, recapitulando. Cinto da verdade, sandálias do evangelho, proteção para o meio,
proteção para baixo, para os pés, proteção para cima, para a cabeça, capacete da salvação, também arma de defesa, couraça da justiça, proteção para o lombo, proteção para a retaguarda, e nós temos também a espada do Espírito. Alguém poderia perguntar, por que várias armas de defesa? Capacete da salvação para a cabeça, para cima, sandálias do evangelho para baixo, para os pés, cinto da verdade para trás e para frente, couraça da justiça para a retaguarda, para trás, escudo da fé para frente. Por que tantas armas de defesa e apenas uma arma de ataque, que é a espada do Espírito? A resposta é fácil, a resposta é simples. É porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é suficiente. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse estudo. Você pode, você que é pregador, que é pregadora, estudar mais esse texto, pegar as informações aqui compartilhadas, descer para o óleo, quer descer para o óleo, orar a Deus, pedir graça, que Deus vai te usar. Você pode também meditar nesse texto para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, ok? Então, Deus abençoe você. Obrigado por você ter assistido esse vídeo na íntegra. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar com os amigos, com os familiares. Vamos fazer com que esse canal cresça para a glória de Deus, porque o único objetivo dele é espalhar a boa semente, a semente do evangelho, porque essa é a nossa missão. Jesus disse: ide e prega o evangelho a toda criatura, tá bom? Ative as notificações, deixe o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.